No início da década de 1940, enquanto a Segunda Guerra Mundial devastava cidades na Europa, destruía impérios e mudava o destino de milhões de pessoas, o Brasil parecia estar distante demais para sentir diretamente os efeitos daquele conflito gigantesco. A guerra parecia pertencer a outros continentes, a outras potências e a outras realidades. No entanto, o Atlântico Sul, que por séculos havia sido uma rota comercial relativamente tranquila, começava lentamente a se transformar em um espaço estratégico dentro da guerra global. O Brasil ocupava uma posição geográfica extremamente importante entre a América do Sul, a África e as rotas marítimas que ligavam os Estados Unidos à Europa e ao Oriente Médio. Historiadores como Frank McCann e Stanley Hilton destacam que essa posição transformava o país em um ponto logístico essencial para os aliados, mesmo antes de entrar oficialmente na guerra. O transporte de matérias-primas, alimentos, combustíveis e equipamentos militares dependia cada vez mais das rotas marítimas próximas ao litoral brasileiro. Naquele momento, o governo de Getúlio Vargas ainda tentava manter uma política de neutralidade, equilibrando relações diplomáticas com diferentes blocos internacionais. Mas essa posição começaria a se tornar cada vez mais difícil de sustentar. O motivo estava escondido sob as águas profundas do Atlântico, onde uma nova forma de guerra silenciosa começava a se expandir. Este é o canal Eixo Latino e vamos aprender mais sobre a participação do Brasil durante a Segunda Guerra Mundial. Nas profundezas do Atlântico Sul, submarinos alemães conhecidos como U-Boats começavam a expandir suas operações cada vez mais longe da Europa. Esses submarinos eram uma das armas mais temidas da estratégia naval alemã durante a guerra. O objetivo era simples e brutal: interromper as rotas de abastecimento que sustentavam os aliados. Segundo registros da Kriegsmarine e estudos posteriores de historiadores como Clay Blair e Michael Gannon, a guerra submarina alemã tinha como foco destruir cargueiros mercantes que transportavam combustível, alimentos e recursos essenciais para o esforço de guerra. Durante os primeiros anos do conflito, a maioria dessas operações acontecia no Atlântico Norte. Mas à medida que os aliados reforçavam sua proteção naval naquela região, os comandantes alemães começaram a buscar novas áreas vulneráveis. O Atlântico Sul surgiu como uma oportunidade estratégica. A região possuía rotas comerciais intensas, mas ainda relativamente pouca proteção militar. Além disso, navios mercantes frequentemente navegavam sozinhos ou em pequenos grupos, tornando-se alvos ideais para ataques submarinos. Assim, lentamente, silenciosamente e quase sem ser percebidos, os submarinos alemães começaram a patrulhar áreas próximas à costa brasileira, aguardando o momento certo para atacar. Em agosto de 1942, a situação mudaria de forma dramática. Em poucos dias, uma sequência de ataques submarinos atingiu navios brasileiros que navegavam próximos ao litoral do país. Entre os navios torpedeados estavam o Bapendi, o Araraquara, o Aníbal Benévolo e o Itagiba. Esses ataques ocorreram principalmente na região entre os estados da Bahia e de Sergipe. Diferentemente de outras partes do Atlântico, onde a guerra já era esperada, esses navios transportavam passageiros civis, trabalhadores e famílias que viajavam entre cidades costeiras brasileiras. O impacto foi devastador. Centenas de pessoas morreram nos ataques. Sobreviventes relataram explosões repentinas, incêndios no mar e a luta desesperada para escapar das embarcações que afundavam rapidamente. Documentos históricos e investigações posteriores confirmam que muitos desses ataques foram realizados pelo submarino alemão U-507, comandado pelo capitão Harold Schacht. As notícias desses torpedeamentos rapidamente se espalharam pelo Brasil. Pela primeira vez, a população percebia que a guerra não estava distante. Ela havia chegado às águas brasileiras. A reação da população brasileira foi imediata. Em várias cidades do país, especialmente no Rio de Janeiro, Salvador e Recife, multidões foram às ruas exigindo que o governo tomasse uma posição clara diante dos ataques. Jornais da época relatam manifestações intensas, protestos contra a Alemanha e pedidos para que o Brasil abandonasse sua neutralidade. A pressão popular tornou-se impossível de ignorar. Poucos dias depois dos ataques, em agosto de 1942, o governo brasileiro declarou guerra à Alemanha e à Itália. Essa decisão mudaria completamente o papel do país no conflito.
o Brasil não apenas passou a participar da guerra, como também se tornou uma peça estratégica fundamental no Atlântico Sul. Bases aéreas e navais começaram a ser construídas ou ampliadas em cidades como Natal, Recife e Salvador. A base aérea de Natal, conhecida pelos norte-americanos como Trampoline to Victory, tornou-se um dos principais pontos de ligação aérea entre as Américas e a África durante a guerra. Aviões militares cruzavam diariamente o Atlântico transportando tropas, equipamentos e suprimentos. O território brasileiro havia se transformado em parte ativa do esforço militar aliado. Mas o envolvimento do Brasil na guerra não se limitou à defesa do Atlântico. Em 1944, após anos de preparação e cooperação militar com os Estados Unidos, o país enviaria tropas para lutar diretamente na Europa. Essa força ficou conhecida como Força Expedicionária Brasileira, ou simplesmente FEB. Aproximadamente 25.000 soldados brasileiros foram enviados para a Itália para combater ao lado das forças aliadas contra o exército alemão. Sob comando do general Mascarenhas de Moraes, os soldados brasileiros participaram de batalhas importantes na campanha italiana, incluindo combates difíceis em regiões montanhosas como Monte Castelo, Montese e Castelnovo. Essas batalhas foram duras e exigiram grande esforço das tropas brasileiras, que enfrentaram um inverno rigoroso, terreno difícil e um inimigo bem preparado. Historiadores militares apontam que a participação brasileira teve papel significativo na quebra das linhas defensivas alemãs no norte da Itália. Para muitos brasileiros, esse foi o momento em que o país deixou de ser apenas espectador da guerra e se tornou parte ativa da luta contra o regime nazista. Assim, uma sequência de ataques submarinos no Atlântico Sul acabou desencadeando um processo que transformou profundamente o papel do Brasil na Segunda Guerra Mundial. O país deixou de ser uma nação neutra observando o conflito à distância e tornou-se parte ativa de uma guerra global que se estendia por continentes e oceanos. As águas próximas ao litoral brasileiro tornaram-se cenário de batalhas navais. O território nacional virou base estratégica para operações aéreas e marítimas, e soldados brasileiros acabaram lutando em campos de batalha a milhares de quilômetros de casa. A pergunta que parecia improvável no início da guerra, se a Alemanha havia realmente atacado o Brasil, tinha agora uma resposta clara. Sim. E as consequências desse momento histórico ainda ecoam na memória militar e política do país até hoje. Este é o canal Eixo Latino. Curta, comente e compartilhe.